Não que todo policial acorda, sei o que lá, vou parar os negros na rua e tal. Não, mas eu acho que é um negócio que é cultural. O cara entra na polícia. E o cara pode entrar na maior inocência. E a partir do momento que ele começa a conviver com aqueles caras, aquilo vai tomando conta. Aí é uma cultura que ele vai interiorizando e vai assumindo de que o suspeito tem um estereótipo. E esse estereótipo, dentro desse estereótipo, a cor é um fator importante. Paulo, pelo amor de Deus. Não, eu já passei, eu sei como é que é. Assim, o cara falar pra você assim, só podia ser preto, não tem outra. O cara não tá tergiversando. Entendeu? O soco que eu tomei na cara pelas costas, você é jovem. Eu tenho 25. Cara, você tá ligado que na década de 90 era muito comum a galera falar trabalho de preto? Era muito comum no interior, cara. Não vou contratar esse cara porque faz trabalho de preto. Tá ligado? Isso, década de 90, a gente tem vídeos, tá? Aquele vídeo no YouTube da galera falando que não vai pra praia por conta dos pobres e dos pretos. Mas veja, mano. Pessoas racistas, nós vamos ter Ideias em todas as racistas carreiras. compartilhando com a sociedade. Não, sim, mas isso em todas as carreiras. Entre os professores, entre os policiais, os pastores, os padres. Assim, sempre vai haver racistas em algum lugar. O meu ponto é, eu cresci a minha vida inteira na favela. Ora na Brasilândia, ora em Carapicuíba. Eu vi amigos negros e brancos serem parados pela polícia, levar tapa na cara, sofrer com abuso de policial, etc. Eu não fui parado nenhuma vez. Mas o fato porque eu não andava com aquelas pessoas. Eu não me comportava como aquelas pessoas, tá entendendo? Pois é, mas assim, você tá fugindo de um estereótipo. Não, sim. Eu acho que eu concordo quando nós dizemos que existe um preconceito sobre um estereótipo do que seria um bandido. Não é bandido, é suspeito. Um suspeito. Mas que este estereótipo inclui necessariamente a cor da pele, discordo completamente. Mas você tá ligado que, tipo, o criminoso lá do Lombroso era a descrição de um negro, tá ligado? Você tá ligado que, tipo, aquele Raimundo Nina Rodrigues escreveu, em 1930, um livro chamado... como é que é o nome desse livro? A Raça e o Direito Penal no Brasil, onde ele dizia que tinha que ter um código penal separado para cada raça, porque o negro tinha uma moral diferente, cara. Não, sim, mas então isso no período em que defende um darwinismo social. Não, 1930. Tipo, mas eu tô falando da polícia de hoje. Né? Mas a polícia não, o problema é que... isso. Então, mas o que eu tô falando, tá assim, esse negócio, ele... E aí é o que eu chamo de cultura de subalternização do negro. Então, tem uma cultura no Brasil que subalterniza o negro, que está acostumado a ver ele num lugar e não está acostumado a ver em outro. Isso é normal. Negros também pensam assim. Isso é uma cultura que existe. Quando a gente está falando da polícia, então eu acho que ainda dentro da polícia tem uma outra cultura. É igual você falar que um militar chamar o outro de civil. É uma coisa que as Forças Armadas inventaram. Você é civil, eu sou militar. Essa diferenciação não existe. É uma coisa que eles criaram para se diferenciar dos outros. Agora, dentro da cultura, digamos assim, da polícia, tem isso. Né? E assim, acontece. Porque um negócio que está dentro da corporação, é um negócio que é... Eles não aprendem cartilha. Não é um negócio que aprende em cartilha, mas é um negócio que existe e que ele vai se reproduzindo meio que naturalmente pela própria cultura do negócio. Então o cara começa a enxergar o suspeito como aquele que é de tal lugar. Igual assim, cara, você não vê um policial invadindo uma casa de rico playboy para arrancar o cara de lá de dentro pelo pescoço quando ele tá fazendo uma besteira. Na minha casa já entraram. Minha mãe operada, isso década de 90, que você não era nascido. Os caras entraram na minha casa, porque toda uma confusão lá que teve e tal. Meu irmão era policial e estava num processo de muito difícil dentro da polícia, bebendo e tal, uma loucura. Mas assim, houve uma denúncia por uma confusão dentro de casa, os caras invadiram a minha casa, com a minha mãe operada, tinha operado da vesícula, na época que ainda cortava, fazer cirurgia de vesícula. Eles invadiram a minha casa, empurraram minha mãe, blá, 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 entendeu? Um negócio que você não vê acontecendo de maneira alguma numa casa de uma pessoa rica do Alphaville. Sim, mas e se você fosse um branco vivendo onde você estivesse vivendo na mesma situação? Eu não morava na favela. Não, eu não morava na favela. Então, morava num sobrado. Num sobrado, num bairro de classe média de periferia.
Foi isso. Então, assim, não dá, Fernando, não dá pra gente negar que esse é... Eu não disse que é um componente determinante. Eu disse que é um componente agravante. Então, se você colocar um branco pobre e um negro pobre, o negro pobre, ele terá mais evidência do que o branco pobre. É uma coisa que tá na cultura brasileira. Que estavam assaltando um condomínio, simplesmente entrava como se fosse morador do condomínio. Cara, eu não entro em qualquer condomínio, não, cara. Eu fui no condomínio recentemente. Você é conhecido, com a sua imagem conhecida, mas se não fosse conhecido, você não chega perto. Quantas vezes eu tentei dar palestra e o segurança não sabia que eu era o palestrante, mano. Então, assim, eu acho um erro que algumas pessoas que tentam criar a ideia de que todo branco tem o ódio ao negro, tá ligado? Não é assim que funciona. Os brancos não querem matar a gente aqui no Brasil só porque somos negros. Do mesmo modo, eu acho um erro a galera não entender que o racismo ele tá por aí, cara. Não é que existe um plano maquiavélico de uma classe dominante, tá ligado? É que existiram algumas histórias, assim como o cristianismo é uma história de 2000 anos, que moldou a nossa sociedade. Essas merdas de histórias criadas no século passado, elas não apagaram da nossa cabeça, tá ligado? E que, de certo modo, tem um fundo de verdade nisso. Inclusive, o próprio Florestan fala isso. O Nabucco fala isso numa carta para o Rebouças, que ele fala assim, né, quando teve o golpe republicano, e aí todos os projetos do pós-abolição, eles jogaram tudo fora e tal, e o Nabucco fala para o Rebouças, olha, os negros estão pelas ruas, entrando no vício, entrando na criminalidade. Por quê? Porque não só não tiveram nenhuma assistência, como começaram a ser criminalizados. A lei de vadiagem, que vai surgir depois, lá no começo do século XX, era um negócio desse já, né? E aquela época, que quando eu era criança, ainda na época da ditadura, aquela coisa de você andar com carteira de trabalho e tal, não sei o que lá. Então criou-se toda uma cultura... que criminalizava a pessoa da periferia. O cara virava o suspeito porque era da periferia. Então, assim, existe. Eu não chamo isso de racismo estrutural. Isso aí todo mundo já sabe. Quem me conhece sabe. Porque eu não concordo com a premissa do racismo estrutural. Agora, o que eu digo existe sim no Brasil uma cultura que subalterniza o negro, que gosta, que se acostumou a ver ele num lugar e não em outro. Eu também cheguei num condomínio lá no Parque Trianon, num condomínio que eu fui convidado para ir de um amigo, né? E foi lá em casa e tal, não sei o que lá. Cheguei lá, você vai aonde? Vou lá no apartamento tal. Tá, e você vai fazer o que lá? Eu vou lá porque é meu amigo, mora aí, ele, né? Eu tenho uma coisa para ver com ele. Tá. E você é quem? Aí fala o meu nome. Aí daqui a pouco o cara volta. Sim. Tá, mas você vai fazer o que lá mesmo? Aí você fala de novo. Aí o cara liga lá, o sujeito... Não, pode entrar, tá autorizado, tal. Aí ele pega pra você e fala assim, vai por ali, e me aponta o elevador de serviço. Você fala, o que é isso? Como assim elevador de serviço? Então, isso tá funcionando na sociedade, entende? Isso então, não é que a gente tava discutindo. Você não acha que isso é ignorar uma coisa que é real... E de novo a direita tentando dizer que não tem isso por aí, cara? Você não acha que você está caindo nesse ponto de novo? Veja, uma coisa é eu dizer que não existe o racismo e que isso não é um problema, né? Que é mais ou menos a tese do Sérgio Camargo. Agora, outra coisa é você, na verdade, que é o que eu acho que acontece muitas vezes, tentar categorizar ou taxar um determinado grupo de essencialmente racista, porque é isso que acontece com a polícia hoje. A polícia ela é vista como um grupo da sociedade que é essencialmente racista. Sim, eu discordo e que disso. Expressa esse racismo na sua função cotidiana. Isso eu discordo completamente. Outra coisa diferente é você dizer há racistas em todos os lugares e em todas as carreiras. E esse racismo se expressa, aí sim, cotidianamente, de forma sistêmica na nossa convivência cotidiana. Porque eu, por exemplo, nunca fui parado pela polícia. Tá, esse é um ponto. Mas eu, na minha pré-escola, eu acho que eu até contei essa história do Mano Brown, não tenho certeza. Eu tinha 6 anos de idade. Acho que é a primeira convivência com o racismo que eu tenho na memória, assim, pelo menos a mais antiga que eu consigo me lembrar. Sexta-feira era o dia de levar o brinquedo para a escola e as crianças brincavam juntas e tal, etc. E aí, nas minhas primeiras semanas de aula, eu levei o meu brinquedo
um Jeep azul, nunca vou me esquecer disso. E aí eu fui um dos últimos a sair da sala e tinha um coleguinha meu lá, que era branco. E ele falou, mas você vai brincar com a gente, né? Meio com uma cara estranha. Eu falei, não, vou, né? Trouxe aqui o meu brinquedo e tal. Aí, acho que meus pais não vão gostar disso, né? Meio que com medo dos pais. Mas por quê? Porque crianças pretinhas igual você costumam roubar os nossos brinquedos, né? E aí eu meio que fui pro fundo da sala, não quis brincar, fiquei chorando e tal. E ele foi. E aí passou uma professora de uma outra sala, que era negra, e ela me viu chorando e aí eu contei pra ela o que tinha acontecido. E aí ela começou a chorar também, na época eu não entendi muito bem, né? Fui entender depois tudo o que aquilo significava. E aí ela chorando me disse que eu jamais deveria baixar a cabeça para pessoas daquele jeito, que eu ia me deparar com aquilo ainda ao longo da minha vida. E me deparei várias outras vezes. E, curiosamente, nenhuma das outras vezes foi com a polícia. Então, o meu ponto especificamente aqui é, o racismo, ele é um problema real e eu, pelo menos, nunca conheci uma pessoa negra que não tenha passado por um episódio de racismo. Mas a demonização que se faz da polícia enquanto uma instituição racista ou de que o exercício dessa profissão, de alguma forma, te leva a cometer o racismo de alguma forma, isso me incomoda profundamente. Não, isso eu entendo. Não, mas é o que eu falei, Fernando. Assim, eu não acredito que seja isso, assim, que a instituição seja racista. Mas olha, aliás, corrigindo já uma coisa que foi falado sobre mim, foi uma coisa que eu não falei daquele jeito, de que assim, eu era muito parado pela polícia e aí eu comecei a andar de terno e gravata, nunca mais sofri preconceito. Não é verdade. Assim, eu era muito parado pela polícia quando eu era jovem. Muito, muito. Aí eu e meu irmão começamos a trabalhar na mesma empresa. Na verdade, ele me levou para trabalhar na empresa que ele trabalhava, porque eu estava me formando técnico em eletrônica, ele já era técnico lá, ele me arrastou para lá, então a gente ia trabalhar todo dia de carro junto. Cara, eu não sei nem quantas vezes a polícia parava a gente, mas parava toda hora, a gente era parado pela polícia, toda hora. E eu ficava muito possesso com esse negócio, eu ficava muito louco, eu queria discutir e tal. Saía de madrugada, ia pro baile, saía aquela negrada, e os caras queriam parar, e toda hora, e eu ficava nervoso, eu queria discutir com os caras e tal. Então, eu era muito parado pela polícia. Até que um dia, assim, porque a cultura da empresa, o dress code da empresa era, o pessoal ia de camisa e gravata. Eu falei, pô, mas legal, vou começar a andar de camisa e gravata também e tal. E aí a polícia não me parou mais, nunca mais se parou. Então, assim, eu não posso dizer que é uma causalidade, mas há uma correlação aí. Então, eu fugi um pouco do estereótipo e aí a polícia já não me via mais como um suspeito, porque aí eu tava de camisa e tava de gravata quando ia trabalhar. Então eu fugi um pouco desse estereótipo. Mas também soma-se a isso o fato de, depois de um tempo, eu parar de sair à noite, né, parar de me expor mais a situações em que a polícia... A região que você frequenta também muda. Exatamente, muda e tal. Então, uma série de fatores aí concorreram para que eu não fosse mais parado pela polícia. Agora, mais uma vez, reforçando, a questão não é a instituição, a questão é a cultura.